Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que sua semana seja abençoada, né? E que Deus caminhe com você a cada minuto da sua vida, a cada instante, né? De nossas vidas, melhor dizendo. Semana passada nós exploramos bastante na primeira aula a importância do termo, a expressão isagoge, né? Que é o assunto da primeira parte, da primeira página do nosso módulo. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a importância das Escrituras, né? Porque quando falamos de um Deus que se revela através das suas obras, e estamos na página 12 do módulo, nós temos que atentarmos aí no mínimo, e aí o texto diz por milênios, né? Nós temos que atentar no mínimo aí para pelo menos 5.800 a 6.000 anos de história da revelação de Deus. Então é muito importante que o estudante esteja atento para esses detalhes desse Deus revelado dentro das Escrituras. E considerando a aula passada, a importância do Deus revelado, a importância daquilo, né, que expressa a revelação de Deus, que no caso é a palavra escrita através da Bíblia, né, que é a palavra escrita, nós vamos conhecer esse Deus revelado ao homem através dos séculos. E aí, quando nós falamos através dos séculos, nós temos pelo menos até hoje aí dispensação da inocência, dispensação da consciência, do governo humano, patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça. Pelo menos essas 6 aí dispensações para ser avaliado esse Deus que se revela dentro de cada uma delas, a partir do Deus revelado na aliança edênica, lá dentro do Éden, que é chamado também de dispensação da inocência, ao Deus revelado ao mesmo Adão, mas fora dessa expressão Éden, né? Desse estado de intimidade que Deus tinha com o homem, agora na consciência do homem, o homem consciente do seu pecado. E esse Deus revelado não só dentro do livro do Gênesis, mas de todos os livros das Escrituras Sagradas. Mas olhando por este ângulo da criação, há outros livros, não só o de Gênesis, mas Salmos, Romanos, como o próprio texto aí na página 12 do nosso módulo mostra, né, no capítulo, no Salmo de número 19, melhor dizendo, porque Salmos, né, são a literatura poética, do versículo 1 até o 6, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 20, porém, né, segundo o seu propósito, chegou o tempo em que ele, o próprio Deus, desejava alcançar o homem com uma revelação maior. E essa revelação que ele vai se revelar é de forma dupla. E como nós já falamos anteriormente, né, através da Bíblia, que é a palavra escrita, e através de Cristo, que é a palavra viva, João capítulo de número 1, versículo de número 1. Então, é importante atentar para esta dupla revelação de Deus, que, aliás, essa dupla revelação mostra exatamente o amor de Deus, não só revelado, né, para o homem a partir da sua queda, como também mostra esse amor através da graça. E também observar a importância dessa revelação de Deus através da pessoa de Cristo, né, como o Deus revelado ali no período bem distante após a queda do homem, né, por que não dizer quase 4.000 anos depois da queda, ou por aí aproximadamente, mostrando no Cristo exatamente o amor de Deus, a graça de Deus sobre a vida do homem, esse favor não merecido. Então é importante atentar para esta dupla revelação, que tornou-se necessária justamente devido à queda, conforme está escrito aí na página 12 do nosso módulo. Então, por conta da queda do homem, tornou-se necessário Deus se revelar de forma dupla, considerando que no período inicial que nós conhecemos dentro da disciplina de períodos bíblicos, né? Quem já estudou o módulo UVA, lá tem períodos bíblicos, mostra exatamente essa visão dispensacionalista, onde Deus está sempre ali projetando e fazendo uma aliança com o homem a cada passo a passo. Como nós já falamos aqui, estamos na 6ª dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, e também agora na graça e outras que virão pela frente, né? Olhando por esse ângulo desse estudo. Então mostra, desse modo, o estudo das Escrituras se impõe
como o principal meio do homem natural vir a conhecer a Deus e também a sua vontade para com a sua vida. Em outras palavras, né, aí já que paramos nessa vírgula aí, é importante lembrar que o homem só pode conhecer a Deus através das Escrituras. Se não for através das Escrituras, o homem não vai poder conhecer a Deus. Mas não tem como, porque Deus se revela pelas Escrituras. Quem quiser conhecer Deus, leia a Bíblia. A Bíblia revela o caráter de Deus. E esse Deus revelado, seu caráter revelado dentro das Escrituras, é só para quem estuda a palavra de Deus. Ela não precisa ser lida, só lida. Ela precisa ser interpretada. Por isso que na primeira aula nós falamos tanto sobre a importância da exagoge bíblica. Eu falei sobre a teologia histórica, falei sobre a própria teologia exegética, ou a exegese bíblica, né? Tratamos esses assuntos aí para poder melhor, e também a autocrítica, baixa crítica e etc. da Bíblia, justamente mostrando esse Deus revelado dentro das Escrituras e o conhecimento de Deus que é dado através das Escrituras. Fora isso, o homem não tem como chegar até Deus, ou conhecer Deus, melhor dizendo, se não for através das Escrituras. Pois é, ela revela então o caráter de Deus, e só pode ser revelado pela palavra. Por isso que é através da Bíblia, que é a palavra escrita, e do próprio Cristo, que é a palavra viva. Mas para conhecer o Cristo, que é a palavra viva, precisa conhecer o Cristo dentro da palavra escrita, através das profecias do Antigo Testamento, através do Cristo já ali no período da queda do homem, lá no Gênesis 3 ainda, a semente da mulher. E aí, para conhecer melhor, é preciso, né, esse estudo. Todo cristão deveria ser igual a todo judeu. Todo judeu, obrigatoriamente, precisa conhecer a lei, de frente para trás, de trás para frente. Todo cristão deveria ser teólogo. Todo cristão deveria ser teólogo para melhor conhecer Deus e se relacionar com Deus. Então, é do crente conhecer o propósito santificador de Deus para si e para todos os salvos. A importância do estudo das Escrituras se revelou de quatro formas, com esse propósito, né, em 4 ângulos aí, ao qual mostra o módulo dentro da página de número 12, que eu também citei na primeira aula, mas vale a pena nessa minha aula introdutória de hoje, repetir essa situação. Então você veja, prepara o crente, primeiro, por que é importante estudar as Escrituras? Primeiro, porque prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão, né, da esperança que nele há. E aí, 1 de Pedro 3,15, etc., já começa a falar sobre esse assunto. Segundo, faz o obreiro aprovado quanto ao correto manejo da verdade. E aí nós conhecemos bem a fala lá em 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aquece a fé do crente quanto ao fato de que as Escrituras, né, são e é a infalível e nunca vai deixar de ser palavra de Deus, porque sempre vai existir ela, sempre. Passa-se os séculos, entra milênios e milênios, mas a palavra de Deus continua, porque ela é viva e eficaz, e ela que alcança o homem, tem poder para trazer ele para Deus de volta. Então, dá luz e entendimento aos simples, também, Salmo 119, né? Verso 130 e etc. No Salmo 119. Ou seja, Deus tem se revelado através dos tempos, né? Por meio de suas obras, isto é, a criação. Porém, na palavra de Deus temos uma revelação especial e muito maior, que é o Deus revelado dentro das Escrituras, passo a passo, dentro aí dos 66 livros das Sagradas Escrituras, incluindo os 2 testamentos, e mostra esse Deus e também a necessidade, né, que é o próximo tópico, aí, o próximo parágrafo do estudo das Escrituras, para que o homem venha, de fato e de verdade, conhecer a Deus. Então, nós vamos falar no próximo bloco agora justamente sobre essa necessidade e essa importância do homem conhecer a Deus, que é indispensável para o relacionamento e o conhecimento do homem para com Deus. Fora disso, o homem não tem como conhecer a Deus se não for pelo estudo das Escrituras. Repito, uma didática para o aprendizado. Repito, não tem como o homem se relacionar com o Criador se ele não conhecer o Criador. E não há um outro meio dele conhecer o Criador se não for por meio das Escrituras Sagradas, porque nenhum outro livro revela e nós sabemos bem disso. Então é importante que o cristão venha se adequar ao estudo das Escrituras Sagradas.